Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Há muito tempo, o Brasil tenta promover, sem sucesso, uma reforma tributária. Os analistas econômicos são unânimes em apontar o sistema tributário brasileiro como complexo demais, antiquado e altamente regressivo, ou seja, que cobra proporcionalmente mais daqueles agentes econômicos, famílias e empresas que ganham menos. O sistema também permitiu que fosse instalada uma verdadeira guerra fiscal entre os estados da federação, pela qual cada um procura conceder mais incentivos para atrair empresas para os seus territórios. Para entendermos melhor a proposta de reforma tributária que tramita no Congresso, o Agenda Econômica vai conversar com o economista José Roberto Rodrigues Afonso, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e que também está participando dos estudos feitos nesta direção no Senado Federal. Participa da entrevista conosco o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Senado. Eu queria começar dando um recuo um pouco grande, né, lá para 68, 69, na reforma Campos Bulhões, né, os ministros da época, né, o Otávio Bulhões e o ministro Roberto Campos, propuseram introduzir o Brasil na modernidade e fizeram uma grande reforma tributária. O que essa reforma feita lá, com as mudanças que se seguiram ao longo dos anos, não serve mais para o Brasil de hoje? Bom, nós estamos falando aí de 4 indo para 5 décadas, né? O mundo mudou, a economia mudou e nós precisamos readequar o nosso sistema tributário. Agora, eu queria registrar que, independente de ter sido feito num período autoritário, né, como todos nós sabemos, foi uma reforma tributária muito importante, né, por 2 motivos. Primeiro, na minha opinião pessoal, por ousadia. Eles inovaram na época. Quando o Brasil transformou o antigo imposto sobre selo, acho que a maioria dos nossos ouvintes não lembra disso, né? Mas quem lembra, nós tínhamos antes um imposto sobre selo, transformamos, era estadual e transformamos num ICM, que hoje chama-se ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é cobrado sobre o que se compra e vende. A forma como o ICM é cobrado é sobre o valor adicionado. Sobre cada etapa, você só tributa aquilo que foi acrescentado pelo aquele fabricante ou pelo aquele vendedor. Muito bem, esse tipo de imposto, o Brasil é o primeiro país do mundo a adotá-lo. Então, para a gente ver como que a reforma do Bulhões, né, teve todo um grupo, né, que trabalhou, foi extremamente ousada, né? Tinham acadêmicos pensando e o Brasil saiu na frente, adotou a iniciativa. Inclusive adotou no nível estadual. O resto do mundo colocou, federal. Aprendeu talvez também um pouco com a gente, colocou esse tipo de imposto, o IVA, no âmbito nacional, no âmbito do governo federal. Nós aqui colocamos o governo estadual, mas foi um grande avanço, foi uma inovação e até hoje está aí. Fundo de participação, né, FPFPM, como que a União cobra e redistribui recursos para estados e municípios, que é algo muito importante, toda hora nós estamos ouvindo, foi uma criação dessa reforma dos anos 60. Há outro ponto que na época se fez essa mudança institucional, preparando, tendo em vista os avanços que a economia estava dando, a economia brasileira, sobretudo a industrialização. O milagre econômico. Então, é um sistema tributário que foi pensado e antecedeu o milagre econômico. Nesse sentido, eu acho que nós temos que, na verdade, nos inspirarmos na coragem e no papel visionário que se teve nos anos 60 para repetir uma reforma tributária agora. Aquele sistema tributário, na prática, está valendo até hoje. A Constituição de 88 fez ajustes importantes. Depois nós tivemos desajustes, que podemos aqui conversar nas contribuições, mas a concepção, a estrutura, os alicerces do prédio são desde os anos 60. A economia mudou, por exemplo, nos anos 60 ninguém sabia nem o que era internet, ninguém sabia o que era serviços, né? Bancos era algo que pouca gente usava, tinha conta, acessava. Então nós precisamos agora reestruturar, né, o nosso sistema tributário para essa nova economia. Essas características negativas que o nosso sistema tributário adquiriu ao longo do tempo, que foram listadas pelo Lival no começo do programa, regressividade, complexidade, a questão da exportação,
Em que momento da nossa história essas características negativas foram sendo agregadas ao modelo que o senhor chamou de ousado, de criativo, de inovador? Bom, momento 7, basicamente, acho que não diria assim um momento, mas foi um processo, e esse processo de deterioração do sistema foi acelerado quando nós começamos a cobrar cada vez mais contribuições. Na verdade, no mundo inteiro, contribuição é contribuição social sobre folha salarial, aquela que se cobra para a Previdência. Na verdade, aqui a gente paga para a Previdência, sempre se cobrou, quase todo país do mundo cobra esse tipo de contribuição, só que no Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, nós criamos contribuição também sobre o lucro, então a empresa paga imposto e paga contribuição sobre o lucro. Criamos mais de uma contribuição, que já tinha, se adaptou, sobre faturamento, sobre o que se vende. Então você tem impostos sobre a venda, tem IPI, tem ICM, e aí também tem COFINS, tem PIS. E também chegamos, inclusive, ao ponto de criar uma contribuição, sob o nome de contribuição, um imposto sobre cheque. A Elivaldo estava lembrando aí que a primeira vez que foi criado era imposto. Depois cobrou como contribuição. Por que isso? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, tinha uma justificativa social. Então, é muito mais fácil você aprovar, defender, fazer discurso, passar aqui no Congresso. Embora nem sempre, nem 100% da contribuição social vai para a área social. Um pedaço acaba formalmente sendo de livre uso. Segundo, é mais fácil criar contribuição do que impostos. Principalmente as contribuições para a Seguridade Social, você pode aprovar hoje ou a criação ou o aumento e entra em vigor daqui a 3 meses. E impostos não, tem anualidade, você tem que esperar o ano. E terceiro e último, os impostos são divididos com estados e municípios, os principais, o imposto de renda e IPI. Não. E a contribuição é toda da União. Então a gente, de certa forma, juntou a fome com a vontade de comer. E esse processo, na minha opinião pessoal, o senador Dornelles, que trabalha muito aqui na Casa Constitucional, sempre destacou que as contribuições se transformaram num sistema tributário paralelo. Que a gente tem 2 sistemas, o de impostos, que sofre, tem problema, mas não tem tantas distorções como o Elival aqui apontou. E as contribuições acabam tendo mais essas distorções, porque é um sistema que correu quase que por fora da Constituição. O último número que a gente tem aqui, realizado de pesquisa de carga tributária, é 34,72% do PIB. Quer dizer, quase 35% do PIB. Já vi cálculos até de 38%. Mas, enfim, vamos ficar com esse cálculo oficial, divulgado pelo IPEA, e pelo IBGE, o último cálculo, é 34,72% do PIB. Quer dizer, quando o brasileiro compara essa carga tributária, quer dizer, você arrecada de tudo que se produz no país, quase 35% é destinado para a arrecadação de impostos, quer dizer, há um pouco de revolta em alguns setores, porque não vê uma correspondência na qualidade do serviço público. Como é que você analisa essa questão da carga tributária? Bom, são várias questões, ao mesmo tempo. Primeiro, como economista não resisto a fazer um comentário, existem números diferentes da carga tributária, porque existem conceitos diferentes. Por exemplo, nessa conta que é oficial da Receita Federal, não estão contando os royalties, não estão contando o pagamento de tributos atrasados, multas, juros de mora, dívida ativa. Se a gente fizer uma conta simples, que é o seguinte, tudo que entra no cofre do governo por obrigação, ou seja, recolhido porque a lei mandou, independente do nome, se é imposto, se é taxa, contribuição, royalties, participação, isso, aquilo. Aí, em 2008, essa conta vai de 35 para uns 36,5, chega quase em 37. Com a crise, agora a arrecadação caiu um pouco, depois subiu. Carga tributária nossa, temos 2 problemas. Ela é grande e de má qualidade. É grande quando eu olho o passado, nunca foi tão alta, e, sobretudo, quando eu comparo com o resto do mundo. Com economias emergentes, semelhantes à brasileira, não tem nenhuma outra economia que tenha características semelhantes à nossa que arrecade tanto quanto a nossa. Na América Latina, mesmo em relação aos países asiáticos. E a explicação tem a ver com o que você colocou, a questão do gasto. Que a gente gasta muito, você precisa arrecadar muito.
por exemplo, os países asiáticos, quase todos não têm um sistema de seguridade social incipiente. A previdência é pequena. O trabalhador trabalha até morrer. Então acaba não precisando ter previdência. A contribuição, por exemplo, previdenciária lá... a morte resolve a questão previdenciária. A contribuição é pequena e você não pode arrecadar um pouco menos. Agora, honestamente, o que mais me preocupa, e isso tem sido, né, debates mais recentes aqui no Brasil têm avançado, é pior do que a quantidade, é a qualidade. Então, o nosso sistema é complexo, onera exportação, onera bens de investimento. Então, nós vivemos hoje, a gente está vendo aí na conjuntura, no dia a dia, mais que nunca precisa exportar, porque estamos importando muito, precisamos investir e nós cobramos impostos. Ainda e que tributa mais o consumo e aí ele se torna regressivo. E na questão do consumo, que é o ponto-chave, que é regressivo. A questão da participação da população, digamos assim, a revolta, eu acho que isso tudo mudaria de comportamento se a gente conseguisse adotar no Brasil uma das propostas que já foi defendida por segmentos da sociedade civil. Aqui no Senado Federal, esse projeto que foi objeto de uma comissão presidida pelo senador Tasso e relatada pelo senador Dornelles, também defendia uma medida simples, que é divulgar na nota fiscal, no recibo, que seja, o total de impostos que está sendo cobrados pela compra daquele produto ou aquisição de um determinado serviço. Hoje a gente até tem, em alguns casos, aparece o IPI, ou aparece o ICMS, mas aparece de uma forma confusa. Como o sistema, inclusive, é complexo, não dá nem para fazer a conta exata de quanto que tem, mas que fosse uma estimativa, que você chegasse no supermercado, você está comprando ali 1 quilo de arroz e soubesse, bom, dentro desse 1 quilo aqui, que custa, só para simplificar, digamos, R$5, aqui tem R$1 de imposto, R$4 é o resto. Na verdade, a conta, em muitos casos, muitos produtos, é o contrário, tem mais imposto, gasolina, energia elétrica, telecomunicações. Então, e se a população, eu acho que soubesse mesmo o que está pagando, tem noção, está começando a crescer a consciência, mas pudesse ter uma estimativa do que está pagando de imposto em cima do que compra, eu acredito que poderia ter uma participação na vida pública e cobraria resultados de uma forma mais diferente. O senhor falou num item que me parece bastante importante, que eu acho também que a população não tem muita consciência disso, que é esse conceito econômico da regressividade. Na realidade, é uma característica perversa do sistema tributário, que é tributar mais quem tem menos renda. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e como é que se chegou a isso no Brasil e qual é o quadro que, enfim, que o senhor enxerga hoje nessa questão da regressividade. Vamos lá, Carlos. Esse palavrão, né, regressividade, é um nome meio esquisito, às vezes lembra doença, coisa médica. É verdade. No fundo, é uma questão muito simples. Resulta de uma conta feita pelos economistas do que cada família ou pessoa paga de impostos em relação ao que ela ganha. A conta normalmente é feita com família. É uma ilusão achar que só se está pagando imposto quando recebe o salário e vem lá um desconto. Ou quando, sobretudo agora, né, nessa época, início do ano, tem que ir recolher o IPTU para a prefeitura sobre o imóvel, ou o IPVA sobre o carro, ou, quem ganha um pouco melhor, pagar o imposto de renda para a Receita. Esses são, geralmente, nós chamamos de impostos diretos, que são diretamente CID, né, sobre os proprietários mais visíveis. Agora, no Brasil, a carga maior de impostos que a gente tem é a chamada indireto. É o imposto que é aquilo que a gente estava falando. Vem embutido em cima do que se compra. Vem dentro do preço. Você não tem opção, eu quero pagar ou não pagar. Isso é muito alto. Né? A conta da regressividade, então, considera todos os impostos. Quando a gente olha os impostos diretos, nosso sistema é progressivo, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Né? O pobre que não tem carro não vai pagar imposto IPVA. Os ricos CID, né, tem um carro alto, paga. Agora, quando você acorda, acende, né, liga a luz, você está pagando imposto. E muito imposto. Não tem opção. A opção é ficar sem luz. Né? Você foi tomar banho, ligou a torneira do banheiro, água. Tem imposto. Pegou a pasta de dente. Pegou a pasta de dente, tem imposto. E assim vai, quer dizer,
Quer dizer, mesmo a ideia assim, estou comprando de um camelô e não paga imposto. É falso. É falso. Primeiro até que o camelô chegar na esquina, teve que pegar, ou vem de carro, ou pegar ônibus. E na gasolina tem imposto. Esse cálculo que a gente calculou aqui, a gente pesquisou, as rendas de até 2 salários mínimos comprometem 45,8% da sua renda no pagamento de impostos. E quem ganha acima de 30 mínimos compromete 16,4%. Por que isso acontece? Isso é o retrato dessa desigualdade. Primeiro, só vamos lembrar que aí o que nós estamos comparando em todos os impostos, inclusive que incidiu sobre o consumo, em relação à renda. Os mais pobres, muitas vezes, o que acontece com o mais pobre? Gasta tudo que se mantém e, em geral, gasta até mais do que a renda. Então, isso até faz com que essa conta fique mais elevada. Os mais ricos, ou mais rico, ele consegue poupar uma parte da sua renda. Né? Não gasta tudo para se manter, né? O pessoal, quanto mais rica, ela mais poupa. E com isso, ela paga menos impostos. Então, por isso que assim, fica uma ilusão, pensa assim, não, né, aquela pessoa ali é muito rica e acaba pagando mais imposto. Mas quer ver um bom exemplo? Celular. Hoje em dia, todo mundo tem celular e a conta de celular pesa mais proporcionalmente dentro do bolso do mais pobre do que do mais rico. Quer dizer, as pessoas, não é que a conta do celular de um rico vai ser menor do que a pobre. Em relação à renda, ela é menor. E aí, com isso, o mais pobre, né, depende mais do celular e dentro daquela conta de celular, como na conta de água, conta de luz, está pagando mais imposto do que os mais ricos. No próximo bloco, os pilares da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Aguarde.